Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos prosseguir aqui com a nossa unidade 2 e vamos tratar das modalidades remuneratórias. Então, de início, como quase sempre fazemos, nós precisamos lembrar que a remuneração, no nosso conceito aqui adotado, ela pode se apresentar como um conjunto de parcelas contraprestativas, habitualmente pagas pelo empregador ao empregado. Então, tratando remuneração como gênero, cuja principal espécie é o salário, nós vamos hoje ver outras espécies do gênero remuneração, outras parcelas remuneratórias. E vamos, naturalmente, começar pela parcela principal, que é salário base ou salário básico, que é a parcela contraprestativa ordinária, tendente a pagar disposição de prestação laborativa, disposição de força produtiva, disposição de saber fazer. Então, o salário base ou salário básico, como nós já vimos, e aí vocês devem rever os vídeos anteriores, o salário é a parcela contraprestativa principal, tendente a remunerar, a pagar trabalho diretamente. Já abono, nos termos da doutrina do professor Maurício Godinho Delgado, é adiantamento de uma parte do salário. Mas essa expressão abono ela é utilizada em outros contextos. E vocês devem evitar esses outros contextos, guardando, reservando a expressão abono para quando vocês vão se referir ao adiantamento de uma parte do salário, popularmente conhecido como vale. Então, o abono nada mais é do que salário parcialmente adiantado. Adiantado por quê? Porque normalmente ele é pago no 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, do mês de referência, do 5º dia útil do mês subsequente, não tem nada de vencido, né? Do 5º dia útil do mês subsequente, ou 5º dia útil do mês anterior, né? Vamos recuperar lá aquela dicção, né, da data do pagamento. Mas que pouco importa quando se paga. O que importa é que o abono é um adiantamento. Então, se eu recebo no 5º dia útil do mês seguinte ao mês trabalhado, né, estamos exemplificativamente em março, só vou receber no 5º dia útil do mês de abril, mas em março meu dinheiro já acabou. E eu não dou conta de esperar abril. Aí eu solicito ao empregador um abono, um adiantamento, um vale de parte desse meu salário que será pago no 5º dia útil do mês de abril. Nós vamos falar muito mais sobre salário, e já falamos demais sobre salário, vamos falar mais ainda ao longo da disciplina. Vamos, então, às outras parcelas remuneratórias tipificadas e que mais se apresentam na prática trabalhista. Hoje, nesse vídeo, especificamente, vamos tratar dos adicionais, propriamente falando do adicional de insalubridade. Mas depois vamos falar da periculosidade, o adicional de viagem, o adicional de transferência, o adicional noturno, o adicional de horas extras. Gratificações, prêmios, quebra de caixa, gorjetas. Então, nós vamos falar de algumas modalidades remuneratórias, que podem ou não, dependendo do contrato, comparecer ao complexo remuneratório do empregado. Vamos, então, começar pelos adicionais. Aí, entre aspas, eu uso uma expressão doutrinária consagrada de salário-condição. Ou, se preferirem uma expressão tecnicamente melhor, porém menos usual, parcela remuneratória condicionada a uma circunstância específica. O que são adicionais? Adicionais são parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em decorrência de uma circunstância gravosa. O empregado está diante de uma situação gravosa, ou seja, de uma situação que não é ideal.
o empregado vai padecer um pouco em decorrência do contrato. E aí a ordem jurídica disciplina quais são essas circunstâncias gravosas, seja por lei, seja por ACT, CCT, norma regulamentadora do extinto Ministério do Trabalho, ou seja, a ordem jurídica reconhece a circunstância gravosa e, ao invés de impor a extinção do gravame, ao invés de impor o fim da circunstância gravosa, mesmo porque muitas vezes não é possível esse fim, então, ao invés de impor esse fim, ou de incentivar o fim da circunstância gravosa, a ordem jurídica brasileira optou por monetizar, por impor pagamento ao trabalhador em decorrência dessa circunstância gravosa. Então, sempre que nós falarmos em adicional, nós vamos lembrar, veja, há uma condição nociva, há uma circunstância laborativa ruim, há algo ruim que impõe ao empregador não a exclusão da nocividade, mas sim um pagamento. Qual que é a regra geral em relação aos adicionais? A regra geral é de repercussão integral, que quer dizer efeito expansionista amplo. Incidência sobre, exemplificativamente, FGTS, INSS, repouso semanal remunerado, 13º, como regra geral que comporta exceções. Muito bem. Os adicionais podem ser convencionais, legais, principalmente estes, adicionais legais. Mas os adicionais podem ser convencionais. Podem ser constitucionais também, né? Embora com implementação ainda incompleta. Mas os adicionais convencionais, como o nome indica, são aqueles previstos em acordos coletivos do trabalho ou convenções coletivas de trabalho. Embora não sejam muito comuns, muito frequentes, a criatividade normativa autônoma sindical pode reconhecer uma condição nociva que ainda não está fixada e reconhecida em lei, e para a sua categoria, o sindicato reconhece a nocividade especial e determina, por ACT ou CCT, devido pagamento de adicional. Não é comum, mas é possível. Exemplificativamente, adicional para o professor que rege turmas presenciais com mais de 100 alunos. Alguns sindicatos de professores reconhecem que reger turma com mais de 100 alunos é condição gravosa, no que eu concordo, né? É muito mais gravoso, muito mais complexo, e aí determina pagamento de adicional. Apenas exemplificativamente, há outras tantas possibilidades. Mas, principalmente, nós veremos adicionais legais. O primeiro que nós vamos estudar é o adicional de insalubridade. Enquanto eu abro a norma, vocês também abrem a norma do artigo 192. Mas enquanto eu abro a norma aqui no meu computador, vejam na projeção que está aí para vocês, como é expressiva a jurisprudência trabalhista sobre o tema. E do que decorre essa expressão, do que decorre essa relevância da jurisprudência consolidada sobre um tema? Decorre sua controvérsia, tanto é que essa controvérsia gera enunciados de súmula. Também decorre que esse tema cai muito em exames de ordem, concursos públicos. E decorre também que você vai ser demandado, muitas vezes, no seu escritório de advocacia, a respeito desses temas dos adicionais, porque relevantes, recorrentes, comuns, o trabalhador conhece, o trabalhador se interessa, o trabalhador quer receber
o seu adicional. Então, em relação ao artigo 192, vamos começar pela leitura do dispositivo, e aí, em seguida, nós apresentaremos a jurisprudência consolidada. Artigo 192. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, extinto, tá? Mas fica a referência, assegura a percepção do adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10%, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. Muito bem. A lei originalmente prevê que esse percentual seja calculado em relação ao salário mínimo. Essa é a dicção legal. O que nós podemos extrair daí? Primeiro, o que são condições insalubres? O insalubre é o que não é saudável, é o que não é próprio das melhores condições para aquele que se expõe a essa condição. Insalubre é o que pode atingir a saúde do trabalhador, e são vários agentes ou condições insalubres que o Ministério do Trabalho regulamentava e que hoje o Ministério da Economia regulamenta. Bom, então essa é a primeira ideia. São condições agressivas à saúde ou potencialmente nocivas à saúde. Essas condições são fixadas pelo Estado brasileiro, e uma vez identificada a condição, e nós vamos ver que essa identificação se dá por perícia, identificada a condição, o trabalhador receberá um adicional, que poderá ser de 40% se a insalubridade estiver em grau máximo, 20% se a insalubridade estiver em grau médio e 10% se a insalubridade estiver em grau mínimo. Quem mede o grau? Quem mede o grau é um perito. Perito médico ou perito engenheiro. Advogado não mede grau de insalubridade. Quem faz isso é perito médico ou perito engenheiro. Advogado acompanha a medição, acompanha a aferição, questiona o perito, mas são eles que dizem. E se eles disserem que não há, nós, no exercício da advocacia, pouco poderemos fazer, a não ser pedir uma outra perícia. Bom, veremos isso adiante. Muito bem, essa é a regra. Seguindo, então. A primeira discussão que nós temos que ter aqui diz respeito à base de cálculo desse adicional de insalubridade, que nós já vimos que ficará entre 10%, 20% e 40% do salário mínimo, conforme previsão originária do texto seletista de 1943. Mas nós já sabemos que a Constituição de 1988 proibiu que o salário mínimo fosse base de cálculo, porque, súmula 4, STF, porque até 1988 nós tínhamos a chamada indexação da economia ao salário mínimo. Quem não é dessa época, e vocês provavelmente não são, vivenciava o seguinte: você muitas vezes não fixava preços em moeda corrente. Você fixava preços em salário mínimo. E para desindexar a economia em relação ao salário mínimo, a Constituição proibiu sua vinculação. E aí, o artigo 192, que é anterior a 1988, ainda prevê essa indexação. E aí o Supremo Tribunal Federal, por sua súmula vinculante número 4, estabeleceu que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Então, o que o Supremo disse? Já há bem tempo,
Essa súmula já é bem antiga. O que o Supremo disse? Ora, o adicional de insalubridade não pode ter como base de cálculo o salário mínimo. Só que tem uma parte final da súmula, vírgula, nem ser substituído por decisão judicial. Qual é a mensagem final, na minha compreensão? Há uma indicação ao Supremo Tribunal, indicação do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional para que mude a regra do artigo 192 da CLT, fixando um novo indexador, que não seja o salário mínimo. Mas quem disse que o Congresso se preocupou com isso, né? Não se preocupou, porque ele tem preocupações que não são condizentes com o interesse do povo brasileiro. Não tendo mudado, como é que o TST doutrina e como é que eu tenho me posicionado em relação a esse problema? Bom, se há acordo coletivo de trabalho fixando o piso da categoria, esta será a base de cálculo, ou seja, o piso da categoria, o salário normativo, será a base de cálculo. Porque aí nós teremos uma norma jurídica específica, autônoma, que pode servir de base de cálculo para o adicional de insalubridade. Agora, se não houver, e em muitos casos não há, se não houver uma norma jurídica autônoma sindical que fixe um piso da categoria, um salário normativo, nós, por enquanto o Congresso Nacional não se dignar a tratar do tema, nós teremos que praticar a base de cálculo vinculada ao salário mínimo. São situações que trazem certa perplexidade, né, gente? Porque não deveria ser assim. Mas nós sabemos como é que as coisas funcionam no Brasil. Seguindo, então. Eu vou agora, brevemente, passar pela jurisprudência consolidada, apenas para que nós possamos conversar sobre o adicional de insalubridade. Vocês não precisam decorar as súmulas, embora vocês precisem saber o seu conteúdo, a sua ideia. Eu pretendo que vocês complementem a explicação de hoje, desse vídeo, com a leitura do meu manual de direito do trabalho, porque lá eu faço a explicação detalhada. Mas eu vou fazer aqui também a leitura ou a sinalização do essencial sobre a matéria. Vamos começar pela intermitência prevista na súmula 47 do TST. Abram aí o livro de súmula de vocês. Vocês têm esse livro de súmulas do TST no site do tribunal. Vamos abrir aqui, um minutinho só. Estou abrindo aqui. Enquanto eu abro no meu computador, vocês abrem no computador aí de vocês. Espero que o computador de vocês não esteja tão lento quanto o meu, né, gente? É um talento. Mas vamos lá. O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente. O que é o caráter intermitente? Ora você tem o agente, ora você tem a condição, ora você não tem. Não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. Vamos pensar no mais comum de aplicação da súmula 47, que é o ruído. Não sei se vocês já foram em uma fábrica. A fábrica do modelo fordista, taylorista, e até mesmo do modelo toyotista, é uma fábrica barulhenta, né, gente? Então, o ruído é uma condição insalubre. O ruído excessivo causa perda auditiva. Então, por isso, o empregador, se ficar comprovado, no caso concreto, que o ruído está acima dos limites fixados
nas normas regulamentadoras, o empregador terá que pagar adicional de insalubridade. Mas tem hora que tem muito ruído, tem hora que tem pouco ruído, tem hora que não tem ruído nenhum. Então, essa condição de intermitência não afasta, por si só, o direito ao adicional. Quem vai dizer isso, e quem vai dizer quanto, é o perito médico ou engenheiro. Com relação à eliminação da insalubridade, súmula 80 do TST. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. Mais uma vez, o perito. Vamos imaginar que o perito vá à fábrica de automóveis, ou a metalúrgica, ou a mineradora, ou qualquer lugar, fazer a perícia técnica de local. Ele vai com aquele aparelho que mede o ruído. Mas ele considerará, na medição, os equipamentos protetores que os trabalhadores, porventura, estiverem usando. Basicamente, existem dois tipos de protetor auricular. Esse aqui, que é do tipo plug, né, que vocês conhecem, que a gente coloca assim. E aquele outro, que eu até tenho aqui, mas está longe para eu buscar agora para vocês, mas vocês devem estar usando aí, que é aquele do tipo concha. Cada um deles tem um relatório, um laudo, dizendo qual é a capacidade de atenuação de ruído. Só para a gente ficar no exemplo da insalubridade por ruído. E aí o período vai dizer o laudo, vai dizer no laudo. A insalubridade foi eliminada porque os aparelhos que eles estão usando são aparelhos suficientes a proteger a saúde. Não tem insalubridade. É o que diz a súmula 80. A súmula 139 trata da integração remuneratória do adicional de insalubridade. Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. Ótimo. Então, nós temos o efeito expansionista. Só com uma distinção que a gente pode fazer na prática, quando o TST chama de remuneração e quando ele chama de salário. Aqui ele está dando integração remuneratória e não integração salarial. Mas a gente cuida disso. Outro verbete, aqui por enquanto só há o alcance expansionista. Outro verbete importante, 248, diz o óbvio, a reclassificação ou a descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente ou por perícia, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. Muitos trabalhadores ficam contrariados com esse verbete, mas por uma percepção imprópria, típica do sistema capitalista brasileiro. Infelizmente, o trabalhador brasileiro gosta de receber adicional de insalubridade, porque é dinheiro no bolso. Não se importando, num primeiro momento, com a nocividade à sua saúde, com a agressão à sua saúde. E aí, quando o patrão elimina a insalubridade, ele faz uma alteração contratual benéfica e retira o adicional. Só que o trabalhador vai te procurar no escritório indignado, dizendo que o seu salário foi diminuído, quando não foi. Porque ninguém tem direito adquirido a adoecer, né, gente? Óbvio. E aí você tem que explicar para o seu cliente, ora, se o patrão retirou o ruído, retirou a poeira, retirou o óleo mineral, retirou o benzeno, retirou o amianto, dê graças, agradeça. Você perdeu o dinheiro, mas ganhou saúde. Não tem direito adquirido ao adoecimento, né, gente? É claro. Bom, não no direito do trabalho. Com relação aos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, súmula 289. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador
não o exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou à eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. Às vezes, gente, usar o equipamento é desconfortável. Haja vista nosso desconforto com o uso de máscaras durante a pandemia, né? É desconfortável, mas é absolutamente necessário. Então, não basta que o empregador forneça a máscara na fábrica empoeirada. Não basta que ele ofereça o abafador auricular, o protetor auricular, na fábrica barulhenta. É necessário que ele exija o cumprimento das regras de proteção, dentre elas, o uso correto do equipamento. Se ele não faz isso, ele corre o risco de pagar em juízo o adicional de insalubridade devido. Eu não vou falar da súmula 293 aqui, que trata de causa de pedir, porque isso é matéria de processo, tá, gente? Mas eu vou deixar aqui só como uma referência para vocês a súmula 293, que trata de causa de pedir, mas isso é processo. Vamos a 448. Atividade insalubre, inciso 1. Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Vejam, o perito age nos termos da tipificação estatal. Então, antes de aferir se há ou não insalubridade, o perito tem que se valer da classificação exarada antigamente pelo Ministério do Trabalho, hoje pelo Ministério da Economia, que eu acho que esse assunto está lá. Mas pelo Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro classifica uma atividade como insalubre e só depois o perito está habilitado a medir, a aferir, a reconhecer ou não, em cada caso, a presença da insalubridade. Ele não pode, da cabeça dele, perito, criar uma insalubridade, uma condição insalubre que não esteja reconhecida como tal pelo Ministério do Trabalho. Muito bem, essas são as súmulas do TST sobre adicional de insalubridade. No próximo vídeo, para não cansar vocês, aliás, desculpem, não, tem mais uma aqui ainda. Desculpem, tem mais uma aqui ainda, que são as instalações sanitárias, que é também na 448, só que é o inciso 2. Vamos a elas. A ela. A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no anexo 14 da NR 15, da portaria 3214 do Ministério do Trabalho, quanto à coleta e industrialização de lixo urbano. Esse foi um tema bastante controvertido até 2014 no Brasil, porque havia uma discussão se os nossos colegas trabalhadores da limpeza, que limpam instalações sanitárias, deveriam ou não receber adicional de insalubridade. E aí o TST reconheceu, com base em normativas estatais, que o profissional da limpeza que limpa instalação sanitária de uso público ou coletivo de grande circulação, ele tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo. Não tem aquele que limpa apenas instalação sanitária em residência ou escritório. Pequena circulação. Então, banheiro público, aberto ao público, como no caso nosso da UFOP.
A colega nossa da limpeza, que limpa essa instalação sanitária lá na UFOP, receberá adicional de insalubridade em grau máximo. Certo aí, pessoal? Eu vou interromper por aqui, para que o vídeo não fique muito longo, cansando vocês e também cansando a minha garganta aqui. Eu vou paralisar por aqui, mas nós vamos prosseguir com a análise das orientações jurisprudenciais do TST sobre o tema. Até breve, então. Obrigado pela atenção de vocês. Um abraço.